Coríntios, capítulo de número 5, verso 17 e 18. Mesmo assentado, como você está. Os que encontraram, diga amém. Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Está aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Mais uma vez, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Repita comigo, eu tenho um ministério da reconciliação, dada por Deus. Aleluia. Vamos meditar nessa palavra nessa noite. A palavra do Senhor nos diz, nesse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele está expressando essas palavras para a igreja de Corinto, e dizendo a eles que o que passou, passou, e tudo agora se fez novo. Que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos que estão aqui dentro desse santuário já tiveram momentos de distanciamento do Senhor. Estiveram longe, estiveram fora da presença. Porém, nós encontramos nas Escrituras o amor de Deus. Um amor que nos surpreende, um amor que vai além daquilo que imaginamos ou pensamos. Um amor que não olha nem para as nossas debilidades e nem para as nossas falhas. Um amor que vai ao alcance do pecador. Um amor de um Deus que ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E por mais que o homem procurou se esconder de Deus, como lá no Jardim do Éden, em Gênesis, Deus foi à procura do homem. Deus foi atrás desse homem para alcançar ele, para trazê-lo novamente para perto e para os braços dele. Este é o amor de Deus, o amor que te alcançou, o amor que me alcançou. As pessoas não deram muito crédito para você, as pessoas não deram muito crédito para a minha pessoa, mas Deus olhou e disse: eu o amo e eu não abro mão dele. Aleluia. E João 3,16 deixa bem claro, o Senhor enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a toda a humanidade, amor a você, para te alcançar, para mudar a tua história, para mudar a minha história. Não tínhamos nome, estávamos distantes, desgarrados, longe da presença, mas veio Jesus, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho amado, e ele veio, se cumpriu nele, e o que estamos vivendo hoje, em que o véu se rasgou, e hoje nós temos livre acesso diante do Senhor. Glória a Deus. O que era impossível para mim e para você, se tornou possível através do sangue do Senhor. Um Deus que nos reconciliou, diz o apóstolo Paulo, através do Filho, através de Jesus. E Paulo, ele está dizendo que o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação. Reconciliação é reconciliar pessoas a Deus, é ser uma ponte, é ser um canal, é ser uma bênção, fazer a diferença e alcançar vidas, levando-as a encontrar com o Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: você tem um ministério da reconciliação. Você não foi chamado para julgar. Você não foi chamado para apontar o dedo. Você foi chamado para reconciliar pessoas. Você foi chamado para quebrar as barreiras da separação. Aleluias. Você foi chamado para jogar por terra os embaraços da vida. Aquilo que impede o homem
aquilo que traz inimizade, aquilo que traz indiferença entre o homem, entre membros dentro das igrejas, em que faz separações de igrejas. Deus não trouxe esse ministério, mas trouxe o ministério da reconciliação. Somos um em Cristo Jesus. Isso é reconciliação. Um Deus que não aguenta ver o homem no pecado. Um Deus que olha para o homem e consegue ver e investir neste que ninguém dá nada por ele. Aleluia. Este é o ministério da reconciliação. É olhar para aquele que está caído, é olhar para aquele que está desanimado, mas ver nele potencial para ser uma bênção nos dias de hoje. Ter o ministério da reconciliação é olhar para aquele que parece que não tem aparência, aquele que parece que é fraquinho, mas olhar nele a graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 27, Paulo, ele está dizendo o quê? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Ministério da reconciliação. Ele não é, mas eu vejo potencial nele através de Cristo. Ele não tem tanta cultura, sabedoria, mas eu sei que o meu Deus, ele capacita e envia. Ele não tem aparentemente força, mas Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Esse ministério é dado por Deus, um Deus que olha e resolveu te escolher. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus resolveu te escolher. Deus te escolheu. Se Deus me escolheu, quem são as pessoas para dizer que eu não sirvo? Se Deus resolveu, achou graça aos teus olhos, quem vai poder falar alguma coisa contra você? Se Deus olhou para você e disse: eu vou investir nele, quem vai impedir? Quem vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Eu não quero saber se você tem um estudo, não que ele não seja importante, mas Deus não depende disso em si para mudar a história da tua vida, para te usar nestes dias atuais. Deus quer fidelidade, Deus quer obediência, Deus quer um homem com um coração contrito e quebrantado diante dele. Deus olha para o homem e diz: você pode estar perseguindo a minha igreja, mas eu vou mudar a tua história. Oh, aleluia. E o Senhor começa a ministrar o meu coração sobre Saulo. Saulo perseguindo a igreja, mas Deus olhava e disse: Saulo, você está fazendo a faculdade. Uma faculdade, você está aprendendo aí aos pés de Gamaliel, você está aprendendo aí tudo sobre as leis, Saulo. Mas eu tenho um outro propósito na tua vida. Você hoje está perseguindo, mas amanhã você vai ser perseguido. Hoje você está açoitando, perseguindo e prendendo muitos, mas você vai ver como que é padecer pelo meu nome. Deus teve misericórdia dele. Deus olhou para Saulo, teve um encontro com ele a caminho de Damasco, diz o texto em Atos, e encontrou e se revelou ao pecador, ao perseguidor, se revelou ao homem cego que achava estar fazendo a vontade de Deus. Ele achava estar fazendo a vontade do Senhor. Às vezes o ser humano, ele acha estar fazendo a vontade de Deus, mas ele não está, ele está contra o rei. Mas Deus alcançou ele, muda a história dele, e ele escreve em Coríntios. Ele escreve 13 livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo.
e dizendo que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que coisa linda. Ele me chamou para reconciliar. O apóstolo dos gentios, chamado agora para alcançar os gentios. Alcançar aqueles que não tinham mérito algum. Porque ele mesmo escreve na carta aos Romanos, na epístola aos Romanos, e ele mesmo está dizendo, Paulo, que Deus resolveu quebrar algumas galhas da videira, os judeus. Deus resolveu tirar algumas galhas para enxertar a mim e a você. Deus quebra algumas galhas e enxerta os gentios. E Paulo está pregando aos romanos e dizendo, há uma chance para você. Os romanos estão ali perseguindo. Os romanos que estavam ali tomando conta de Jerusalém. E Paulo foi levantado para pregar, para ser aquele que vai reconciliar o homem, o pecador, ao Senhor. E ele está dizendo, Deus quebrou algumas galhas e está lhe dando a oportunidade e te enxertou na videira, porque você era uma árvore braba, zambujeiro, espinho. Você não tinha jeito, mas o sangue de Jesus te limpou, te purificou, te deu nome, te deu veste, te deu uma identidade. E hoje você tem livre acesso. E você pode exercer hoje, e você tem condições de exercer hoje, através de Cristo, o ministério da reconciliação. Olha para o teu irmão e diga para ele, eu preciso exercer esse ministério. O ministério da reconciliação é entender que eu não sou melhor e nem maior do que o meu próximo. O ministério da reconciliação é entender e agir como Jesus, e Paulo fala aos Filipenses 2, versículo 5 em diante, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, pastor? O ministério da reconciliação, que sendo Jesus como Deus, não usurpou ser Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E se encontrando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até chegar na dimensão ou na forma de homens. E na forma de homem, ele obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Olha para o seu irmão e diga para ele foi até o fim. Mas Deus o exaltou. E as Escrituras nos diz que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo, nos céus, na terra, embaixo da terra, ele tem um nome que é soberano, em que a palavra do Senhor nos diz, Paulo escreve, que todo joelho se dobrará diante dele. Aleluia. Toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Ministério da reconciliação. Reconciliar o pecador a Deus. Essa é a tua função. Essa é a minha função. Exercermos este ministério de alcançarmos vidas. E através do nosso testemunho, sermos verdadeiramente luz deste mundo e sal da terra. Deus, por um pecador, ele tira um homem que está fazendo uma excelente obra em um local e leva ele para um local deserto para salvar uma alma. Olha para o teu irmão e diga para ele, o reino de Deus, você tem que mover. Você não pode ficar parado. Porque o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele está todo o tempo movendo. Ele está movendo. Deus move Filipe, diz o texto em Atos. Ele pregando em Samaria. E o povo ali recebendo a palavra, diz o texto. O povo tomando posse, coxos endireitando as pernas.
o mudo falando. Aleluia. O surdo ouvindo. Os espíritos imundos desaparecendo da vida daquelas pessoas. Filipe ali pregando a palavra depois do derramar do Espírito Santo, do Pentecostes. E Deus olha para o deserto e está vendo um homem, um eunuco, mas é uma alma. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem pessoas que não dão valor para uma alma. Mas o que o Senhor nos diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí que está o segredo. Filipe está ali pregando no capítulo de número 8 de Atos. E quando chega no capítulo 8, no verso 26, Deus tira Filipe daquele movimento, daquela igreja com mais de 10 mil membros, e tira ele dali e fala com ele assim: Filipe, você vai para o deserto. Mas o que tem no deserto? Não tem nada, mas vai passar um homem lá. E ele fica ali no deserto esperando. Sol castigante. Ele está ali. E de repente aparece o quê? Uma charrete. Aparece uma carruagem. E ali tem um eunuco. Tem um homem que não entendia. Tem um homem que tinha uma página da Bíblia. Uma página. Olha para o seu irmão e diga para ele: ele só tinha uma página. Um pergaminho. Ele tinha o capítulo 53 de Isaías. Ele só tinha aquela folha. Ele só tinha aquele pergaminho que ele comprou, que ele pagou, mas ele estava lendo, mas não entendia, não compreendia. E Deus levou Filipe ali para fazê-lo entender. Esse é o teu ministério. Ministério da reconciliação. E Deus pega Filipe, o Espírito de Deus leva ele e diz para ele: está aí essa carruagem, se aproxime dela. E eu imagino a carruagem, os cavalos, e Filipe correndo, e Filipe acompanhando, e diz o texto que Filipe chega para aquele homem, o eunuco, e diz: você entende o que está lendo? Ele diz: não entendo. E ele para a carruagem, e Filipe então vai explicar para ele que aquele texto que ele estava lendo, aquele texto, aquele versículo havia se cumprido. Aleluia. Que aquele cordeiro, que aquela raiz de terra seca, aquele que não tinha beleza, não tinha formosura alguma, que é o homem de dor, o homem que as pessoas maneavam a cabeça por ele, aquela pessoa que Isaías estava falando, aquele homem que estava ali, que foi experimentado, aquele cordeiro que foi levado diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ficou quieto, em silêncio. Filipe está explicando para ele: é Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo. Aleluia. Foi Jesus. E ele então, quando ele olha um pouco de água, essa água está em bastante. Quando ele olha um pouco de água, ele diz: o que me impede de descer as águas? Ele tomou posse. Ele recebeu, ele disse: olha, você precisa crer. E ele: eu creio. Aleluia. Eu creio nesse Jesus. Aleluia. E então ele desce as águas. Esse ministério é o dever da igreja na face da terra. É o nosso dever de reconciliar aqueles que estão cegos, como nós já estivemos um dia. Que você não gostava de ouvir falar de crente. Não era assim? Você detestava falar de a igreja. Esse povo é louco. Já falou isso? Alguém já falou isso? Como diz o pastor Jeremias, confessionário. Fala a verdade. Você disse: eu não vou na igreja. Eu não ponho o meu pé lá. Eu não quero saber. Esse povo, mas olha você aí. Conta o dedo para o teu irmão, diga para ele: olha você aí, olha você aí, olha você aí.
Senhor mudou a tua vida. Eu louvo a Deus que você que nasceu num lar cristão e nunca se desviou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia por isso. Mas Deus veio para salvar, curar os doentes, libertar os cativos. Eu era cativo. Eu estava preso e o Senhor me libertou. Aleluia. E nessa noite a palavra é: exerça o seu ministério. E dado por Deus, que é o ministério da reconciliação. Aleluia. Como Jesus fez quando levaram aquela mulher adúltera diante dele. Ele fez o quê? Reconciliou ela. Aí, a sociedade. Quando Zaqueu procurou, ele fez o quê? Reconciliou. Ele disse o quê? Esse também é filho de Abraão. Glória a Deus. Não ponha para fora. Não desista. Não pare de orar. Não abra mão. Não abra mão. Continue orando. Continue pagando o preço. Continue com esse ministério da reconciliação. Paulo, ele diz: os fortes suportam os fracos. Ministério da reconciliação. Aleluia. Vamos colocar de pé. Ministério da reconciliação. Porque Paulo, ele pega e escreve, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Ele diz o quê? Vós sois a carta de Cristo, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do teu coração. Eu sou uma carta. Olha para o teu irmão e diga: você é uma carta. E essa carta está escrito: Jesus de Nazaré me salvou, me purificou, me limpou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Vamos cantar aquela canção como Naamã. Só essa canção e vocês vão estar fazendo louvor. Feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus. Pai, Senhor, como foi lida a tua palavra, Senhor, o ministério da reconciliação que o Senhor nos deu, o ministério da reconciliação que o Senhor colocou diante dos teus filhos. Ó Pai, porque nós agora, Senhor, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pai amado, não permita que o meu irmão, a minha irmã, Senhor, venha ainda permanecer preso nas coisas do passado, porque já fomos libertos através do teu sangue. Pai amado, abençoe os teus filhos nessa noite. Guarda cada um deles, o coração, ó Pai, de cada um deles. Ó Pai, em nome de Jesus, os batizantes, nesse passo, Senhor, ó Pai, de conquista, de vitória. Pai amado, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, aquela família, a Ieme Lopes e a família. Pai amado, põe a tua mão e desde já eu repreendo toda enfermidade, toda febre, na autoridade do teu nome. Toca naquela vida, Senhor, porque tu é Deus que pode, Senhor, repreender agora aquela enfermidade. Em nome de Jesus, declaramos a cura, declaramos o milagre, em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos, meu Pai. Abençoe cada um deles. E que o ministério da reconciliação venha ser exercido pelo teu povo, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Adore com essa canção.